Olá, meu amigo, minha amiga da Unicursos Campinas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Murilo Aquaviva, seu professor de Legislação Penal Especial, e inicio hoje com vocês a nossa jornada rumo à aprovação, tá bem? Hoje a gente vai iniciar a sequência de leis cobradas no seu edital, mas antes de começar eu gostaria de me apresentar rapidamente para vocês. Como eu já disse, meu nome é Murilo Aquaviva. Sou formado em Direito, fui advogado, hoje sou analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo, sou servidor público, assim como vocês em breve também serão, e um eterno concurseiro, tá bom? Então contem comigo nessa jornada, estou do lado de vocês, estamos correndo juntos em direção à aprovação de vocês, e contem com a gente durante toda essa jornada. Por isso, coloco à disposição as redes sociais do Unicursos, para vocês tirarem dúvidas, as minhas próprias redes sociais pessoais, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, porque não existe dúvida burra, não tenham vergonha. A única dúvida burra é aquela que não é tirada, tá bom? Então contem com a gente, rumo à aprovação de vocês, estamos juntos nessa e vamos começar. Pessoal, hoje a gente vai iniciar com uma lei importantíssima para o concurso de vocês. É uma lei que vocês precisam saber de cabo a rabo, tá? Vocês precisam ler ela na íntegra, diversas vezes. Não é uma, nem duas, nem três, são diversas vezes, tá bom? Aqui a gente vai abordar, por questões didáticas, né, e questões óbvias, os pontos mais importantes dessa legislação e que tem mais chances, que são usualmente mais cobrados nos concursos públicos, tá? Todo esse levantamento a gente fez de forma estatística, de forma estudada, com base em provas anteriores, como a gente vai ver no final da aula, fazendo exercícios, tá bom? Por fins didáticos, a gente dividiu essa aula em 3 partes, tá? Uma primeira parte, onde a gente vai tratar dos aspectos iniciais da lei, uma segunda parte, onde a gente já vai adentrar aí um importante instituto, que é a colaboração premiada, e uma terceira parte, onde a gente vai tratar dos temas finais, dos meios de investigação, ação controlada, infiltração de agentes e tudo mais. E uma parte final, separada, uma quarta parte, onde faremos exercícios e uma breve revisão de tudo que foi visto aqui através de questões. Beleza, pessoal? Vamos lá? Bom, a lei que trataremos hoje é a lei de organização criminosa. E que lei é essa? É a Lei 12.850 de 2013, Lei de Organização Criminosa. Essa lei, pessoal, ela traz para a gente a definição de organização criminosa, dispõe sobre os meios de investigação das organizações criminosas, meios de obtenção de prova e crimes correlatos e o procedimento criminal a ser seguido para a persecução destes crimes, tá bom? E dos crimes praticados num contexto de organizações criminosas. Mas nem sempre foi assim, tá? Essa lei, como vocês podem observar, ela é de 2013, é uma lei relativamente nova e ela veio para suprir uma lacuna muito grave deixada pelo legislador, que era a falta de um conceito legal de organização criminosa. Até 2012, na verdade, a gente vai ver ali, eu já vou explicar para vocês, a gente não tinha um conceito legal no plano interno brasileiro que definisse o que era organização criminosa. Mas a gente já tinha alguns diplomas legislativos que tratavam desse tema. Exemplo disso é a Lei 9.034 de 95. Essa lei, ela dispunha, embora não trouxesse um conceito de organização criminosa, ela dispunha sobre a utilização dos meios operacionais para prevenção e repressão das práticas dos crimes praticados pelas organizações criminosas, tá? Mas ela não conceituava, ela não falava o que é organização criminosa, quem integra uma organização criminosa. Isso não era previsto nessa lei. Isso trazia um problema gigantesco, né? Ficava muito difícil da gente conceituar isso na prática. Então surgiram entendimentos de que deveríamos utilizar para conceituar organização criminosa o conceito trazido pela Convenção de Palermo, que era a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, Convenção de Palermo. Então, essa convenção, vale salientar que ela foi ratificada no Brasil pelo Decreto 5.015 de 2004.
né, um tratado internacional devidamente ratificado pelo Brasil por um decreto interno. Tá? Qual que era o problema disso? Começaram a surgir entendimentos doutrinários que ganharam muita força de que não poderíamos utilizar no Brasil uma definição de crime trazida por um tratado internacional, que só serviria para definições no âmbito internacional, mas não no plano interno, não no plano da legislação infraconstitucional brasileira, tá certo? E isso ganhou força, muito embora o próprio STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça, já tenha utilizado essa definição da Convenção de Palermo para tipificar essa conduta no plano interno, a conduta, né, o crime de integrar a organização criminosa. Isso foi afastado com a vinda dessa nova lei, da lei que a gente vai estudar hoje, tá? O STF, por sua vez, ao enfrentar o tema, ele acabou por afastar a possibilidade de aplicação do conceito dado de organização criminosa pela Convenção de Palermo, justificando ofensa ao princípio constitucional e legal da legalidade. Que princípio é esse? Se você ainda não estudou, vai estudar em breve em direito penal, é o princípio básico dessa nossa matéria. É o princípio básico segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Mas que lei é essa que deve definir o crime previamente, né? É uma lei em sentido estrito. É uma lei em sentido estrito. Uma lei ordinária, eventualmente uma lei complementar, mas prioritariamente uma lei ordinária. Tá certo? Então não se pode, sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade, utilizar um conceito de direito internacional da Convenção de Palermo para definir um crime. Tá certo? Em decorrência disso, com o passar do tempo, o legislador resolveu agir, resolveu sair da inércia e conceituar legalmente organização criminosa, suprindo uma lacuna que a gente já vinha enfrentando há muitos anos. O primeiro diploma legal que trouxe a definição de organização criminosa foi a Lei 12.694 de 2012. Essa foi a primeira lei que trouxe o conceito de organização criminosa. Mas como a gente pode observar, ela vigorou por muito pouco tempo, né? A lei que a gente está estudando hoje, que é a lei atualmente vigente, que trata da organização criminosa, é de 2013. Essa lei, a primeira lei que tratou do tema, é de 2012. E ela teve alterações significativas, importantes alterações, que foram promovidas pela Lei 12.850 de 2013. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Lei 12.694, a primeira lei, ela dizia que para configurar a organização criminosa eram necessários a associação de 3 ou mais pessoas. Já a Lei 12.850, que a gente vai ver esse conceito de forma pormenorizada à frente, não se precipitem, ela exige a associação de 4 ou mais pessoas. Fiquem muito atentos a isso, porque muita questão de concurso cobra exatamente isso. Só troca, querendo pegar você na curva, você desavisado, troca simplesmente na questão, traz o conceito certinho de organização criminosa. E aí, ao invés de colocar o número certo de 4 ou mais pessoas, ela coloca 3 ou mais pessoas. Tá certo? Ela também diz que para ser uma organização criminosa, tem que ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Essa parte do conceito foi mantido no atual conceito da Lei 12.850 de 2013. Foi mantido. Assim como o seguinte, o objetivo da organização criminosa, que deve ser o de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Isso foi mantido no conceito atual. E agora acho que a alteração no conceito mais relevante foi essa da parte final. Dizia a Lei 12.694 que era para a prática de crimes cujas penas máximas sejam igual ou superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Onde que está o pulo do gato aqui? Está aqui, ó. A Lei 12.850 alterou a parte final desse conceito para dizer que é mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Você fala, mas Murilo, não mudou nada. Crime e infração penal são sinônimos. É a mesma coisa? Não é. Não é.
E você não pode jamais confundir esses termos técnicos. Isso aí pode custar uma questão, pode custar a sua aprovação. Infração penal é gênero, do qual são espécies o crime e a contravenção penal. Não são sinônimos. Assim como o crime não é sinônimo de contravenção penal. São conceitos diversos que vocês vão ver lá em direito penal. Não vou me alongar nesses conceitos aqui para a gente, né, não se embolar com a matéria. Mas eu preciso que vocês saibam diferenciar crime de contravenção, crime e contravenção de infração penal. Tá bom? Então vou colocar de forma abreviada aqui. Infração penal, IP, é gênero, do qual são espécies o crime, CR, crime, e a contravenção penal, tá? Contravenção penal, CV. Então, infração penal é gênero, do qual são espécies o crime e a contravenção penal. Crime e delito, sim, são sinônimos. Então, não confunda. Crime e delito, contravenção penal. Infração penal é gênero, do qual são espécies crime ou delito e contravenção penal. Tá certo? Então hoje nós temos bem delineado pelo começo da lei, logo no começo da lei de organização criminosa, nós já temos bem delineado o crime, o conceito de organização criminosa, perdão. Tem um crime de integrar a organização criminosa, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente está falando agora do conceito de organização criminosa. E vamos ler, porque o que vai cair na sua lei é a letra da lei, tá bom? Prestem muita atenção. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, tá bom? De 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Esse é o conceito legal de organização criminosa. Isso, para a nossa lei, o que vale hoje para a gente, o conceito de organização criminosa é esse. Por que eu quis que vocês se atentassem e peguei bastante aqui na diferença de infração penal para crime? Porque com a alteração no conceito da palavra crime por infração penal, o conceito de organização criminosa passou a admitir o quê? As contravenções penais. As contravenções penais. Então, ao menos em tese, ao menos hipoteticamente, é sim possível a constituição de uma organização criminosa para a prática de contravenções penais. Mas prestem atenção, a gente não tem no nosso ordenamento jurídico hoje uma contravenção penal que tenha uma pena dessa, de 4 anos ou mais. A gente não tem. Então, tecnicamente, talvez seja muito difícil a gente ver isso aplicado na prática. Mas é possível que a contravenção penal seja transnacional. E aí a gente não precisa respeitar esse limite da pena, tá bom? Porque a lei ela traz essa conjunção alternativa ou. Ela diz que infrações penais cujas penas máximas sejam superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, se a infração penal tiver caráter transnacional, internacional, ela não precisa respeitar esse limite máximo da pena, tá bom? Então pode ser um crime que a pena máxima esteja abaixo de 4 anos e que ele possa configurar a organização criminosa, tá bom? Que ele possa ser objeto de uma organização criminosa. Uma organização criminosa pode praticar um crime com pena inferior a 4 anos desde que ele tenha caráter transnacional, tá bom? Guardem muito bem isso, tá bom? Essa estrutura ordenada pela divisão de tarefas nada mais é, pessoal, do que uma estrutura hierárquica, como se tivesse ali a árvore hierárquica de uma empresa, de um órgão público, né? Basicamente para a gente guardar isso aí.
tem o chefe, tem o gerente, tem o chefe do tráfico, tem o gerente da biqueira, tem o cara que cuida do investimento, tem o cara que faz a lavagem de dinheiro do tráfico, tem o aviãozinho que fica lá na biqueira vendendo a droga, a gente tem o olheiro que fica lá soltando o rojão, o fogueteiro que solta o rojão quando a polícia está chegando. Cada um tem a sua tarefa dentro da organização criminosa estruturalmente dividida, tá bom? Ela é dividida, as tarefas são subdivididas, tá? Isso tem que ficar bem caracterizado para que se configure a organização criminosa, tá? E eles têm que ter como objetivo a obtenção direta ou indireta de vantagem de qualquer natureza. O que isso significa? Não é só vantagem financeira, perdão. Não é só vantagem financeira. Eles podem ter como objetivo vantagem financeira, sexual, moral, política e etc. A lei é clara, ela fala vantagem de qualquer natureza. Quando ela quer falar vantagem financeira, ela fala, não é o caso, vantagem de qualquer natureza, tá bom? Então, eventualmente, pode existir uma organização criminosa em que o objetivo deles é obter vantagem de natureza política, indicação por um cargo político, a partir da prática de determinados crimes, tá bom? Beleza? Então, vantagem de qualquer natureza, guardem bem isso. E ela fala o seguinte: a pena, que a gente já tratou, superior a 4 anos ou de caráter transnacional, tá? Importante que vocês guardem isso, essa diferenciação que eu fiz para vocês. Se a pena for inferior a 4 anos, mas o crime, a infração penal, eventualmente a contravenção penal for de caráter transnacional, pode servir para configurar a organização criminosa, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidamente, na diferenciação de um termo geral que eu vou chamar de grupos criminosos que nosso legislador traz, tá? Aqui tem o conceito, o primeiro conceito que a gente teve, que é aquele da Convenção de Palermo, que eu falei para vocês, do âmbito do direito internacional, que eu trago aqui. E a Convenção de Palermo, ela fazia essa exigência de que o benefício, a vantagem almejada pela organização criminosa fosse econômica ou de alguma forma material, tá? Não poderia ser moral, por exemplo, não poderia ser política. Isso já foi alterado com esse conceito que a gente tem atualmente de organização criminosa, como eu acabei de falar para vocês. A gente também tem previsto, especificamente no nosso Código Penal, o crime de associação criminosa, tá certo? No artigo 288 do Código Penal. As provas de concurso costumam misturar muito esses dois conceitos de associação criminosa com organização criminosa para pegar você numa questão. Então eu fiz esse quadrinho aqui para ficar mais claro para vocês a diferença entre eles, para vocês não se perderem na hora da prova. Então a associação criminosa ela exige o mínimo de 3 pessoas, enquanto a organização criminosa o mínimo de 4 pessoas. A associação criminosa ela destina-se à prática de crimes, independentemente da pena combinada. Qualquer pena combinada. Crimes, não contravenção. Aqui só crime e qualquer que seja a pena combinada. Pena combinada é aquela que vem lá no artigo. Matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Essa é a pena combinada no preceito secundário ali do crime, tá? A organização criminosa ela já se destina à prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Na associação criminosa não se exige a divisão de tarefas entre os agentes para sua configuração, tá bom? Não tem que ter uma estruturação ordenada, hierárquica e nem divisão de tarefas. Enquanto na organização criminosa, como a gente viu, exige, tá bom? A associação criminosa ela exige o especial fim de agir de praticar crimes, enquanto a organização criminosa, o especial fim de agir dela é obter uma vantagem direta ou indireta de qualquer natureza, tá bom? A gente tem ainda a associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Ela exige o envolvimento de 2 pessoas, intenção de cometer quaisquer dos delitos dos crimes previstos no artigo 33 caput e 34 do tráfico, da lei de tráfico, e que exista ou não reiteração na intenção de cometer esses crimes, tá? Nada impede, pessoal, nada impede que haja uma organização criminosa constituída para a prática de tráfico de drogas também, tá bom? Isso aí a gente tem que caracterizar de acordo com cada caso concreto, tá bom?
Presentes esses requisitos aqui, nada impede que seja praticado para o tráfico, tá bom? E também nada impede que uma organização criminosa também pratique o crime de associação criminosa. O cara pode responder sim, também por associação criminosa, pelo tráfico e pela organização criminosa, tá? Tudo depende do caso, tá bom? Fiquem muito atentos, porque o fato de não cometer nenhum crime efetivamente, embora estejam lá organizados para a prática de crimes, o simples fato deles não cometerem crime algum não descaracteriza o crime de organização criminosa, tá bom? Basta eles terem a finalidade de cometer crimes, tá, pessoal? Basta a finalidade de cometer crimes. Eles não precisam efetivamente cometer os crimes. Basta essa finalidade de cometer crimes. Beleza? Vamos avançar aqui. Embora o conceito legal ali da organização criminosa não traga uma exigência de estabilidade e permanência daquela organização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que essa organização tem que ser minimamente estável, tá bom? Ela tem que ser estável, não pode ser uma organização esporádica para a prática de um crime específico. Não, assim como a associação criminosa, entende-se que o conceito de associação criminosa você já consegue denotar isso, porque ele fala a prática de crimes, né? Mas aqui, tanto a jurisprudência como a doutrina entende que exige-se uma estabilidade, tá bom? Exige-se uma permanência para a configuração do crime de organização criminosa. Normas de extensão. O artigo 1º da Lei de Organização Criminosa, que no caput trata do conceito, traz no parágrafo 2º que essa lei também é aplicada em alguns outros casos. Ou seja, quando tenham infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Ela adota o conceito da ubiquidade. É o mesmo conceito adotado pelo nosso Código Penal, salvo engano, no artigo 6º, para o lugar do crime. A teoria adotada pelo Código Penal para o lugar do crime é a teoria da ubiquidade, que considera-se como lugar do crime tanto o local da ação como onde deveria ter ocorrido o resultado. Mas isso só se aplica para os chamados crimes à distância. Que são os crimes à distância? Quando a execução se inicia em um país e o resultado ocorre em outro. Então, para respeitar a soberania de ambos os estados, considera-se como local do crime tanto o local em que foi praticada a ação ali, como onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado, tá bom? Em regra, quando não é um crime à distância, é o conceito técnico, quando não é um crime à distância, o crime é cometido no mesmo país, mas em localidades diferentes, aplica-se, isso aí é uma dica já rápida, antecipando a matéria de penal e processo penal para vocês, aplica-se a teoria do resultado, que está previsto no artigo 70 do Código Penal, que em regra a competência é do local do resultado, tá bom? Onde se consumou o crime, artigo 70 do Código Penal. Então, crimes internos, né, praticado, começou numa cidade, consumou em outra, dentro do mesmo país, ainda que entre estados diversos, aplica-se a teoria do resultado, prevista no artigo 70 do Código Penal, tá bom? Do Código de Processo Penal. Tem algumas exceções, né? Exceção jurisprudencial quanto aos crimes contra a vida, Tribunal do Júri, que entendimento jurisprudencial segue a teoria da ação por uma questão de facilidade probatória, e também na Lei 9.099, os crimes de menor potencial ofensivo, Lei de Recrim, adota a teoria da atividade, tá bom? Onde foi praticada a ação e não onde se consumou o delito. Enfim, vamos prosseguir aqui. Além disso, esse parágrafo também prevê que essa lei se aplica às organizações terroristas, previstas na Lei de Terrorismo, que a gente vai estudar também, porque aquela lei ela não traz um conceito técnico de terrorismo, de organização terrorista. Então a gente empresta o conceito para a organização terrorista também, é uma norma de extensão, tá certo? A Lei de Organização Criminosa, a gente já viu qual é o conceito de organização criminosa. Mas o que é o crime de organização criminosa? Participar de uma organização criminosa por si só é um crime? Se eu só integro uma organização criminosa, eu estou cometendo um crime? Eu só integro a organização criminosa destinada a praticar o tráfico, mas não praticamos efetivamente o tráfico. É crime? É crime. Existe um crime específico
que é o tipo básico aqui, ou crime de organização criminosa, que é justamente esse. O artigo 2º da lei prevê como a conduta criminosa, o preceito primário, exatamente esses tipos penais, né? Esses verbos nucleares: promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa. Interposta pessoa é o laranja, tá certo? O cara ele não integra ele próprio a organização criminosa, ele pôs um laranja lá para tentar ficar oculto. Interposta pessoa ou laranja. Pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. E aí a gente já viu o conceito de organização criminosa. Pena: reclusão de 3 a 8 anos. Atenção aqui, muita atenção aqui. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então, se o sujeito ele promove, constitui, financia ou integra uma organização criminosa destinada à prática de homicídios, ele vai responder pelo crime de organização criminosa e também pelos homicídios que eventualmente essa organização criminosa praticar, tá certo? Ele vai responder por esses crimes também. O fato dele responder pelo crime de organização criminosa não exclui, aqui a lei prevê expressamente isso, não exclui as demais infrações penais praticadas, tá? Então ele vai responder pelo crime de integrar a organização criminosa e também pelos crimes eventualmente praticados por essa organização criminosa, tá? Atenção, pessoal. A gente tem que ter em mente que o crime de organização criminosa é o que chamamos de tipo misto alternativo. O que isso significa? Que o crime estará consumado se o agente praticar uma ou todas essas condutas previstas, tá bom? Então, se o agente só promove a organização criminosa, ele comete o crime de organização criminosa. Se ele promove e constitui, pratica o crime de organização criminosa. Se ele promove, constitui, financia ou integra, ele responde pelo crime de organização criminosa. O que eu quero dizer com isso? Não precisa que ele pratique todos esses verbos nucleares para que ele responda, para que você configure o crime de organização criminosa. Basta um. É o mesmo caso do tráfico de drogas, que é trazer consigo, guardar, manter em depósito. Se o sujeito só traz consigo, ele já responde pelo tráfico de drogas. Se o sujeito traz consigo e guarda, ele também responde. Tá bom? Então fiquem muito atentos a isso. Esse é o conceito disso, o nome técnico disso é um tipo misto alternativo. Então pode vir sim na sua questão. O crime de integrar a organização criminosa, o crime de organização criminosa é um tipo penal misto alternativo. Tá certo? É um tipo penal misto alternativo. Tá bom? Não exige que essas condutas sejam praticadas de forma cumulativa. Tá bom? Basta que se pratique um desses verbos nucleares. Importante. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, ele traz uma figura equiparada ao crime de organização criminosa, no tocante às consequências penais. Ele traz uma outra conduta, mas a pena é a mesma. Ele diz que nas mesmas penas incorre, que pena? Essa que eu falei para vocês, de 3 a 8 anos, né, fora os demais crimes que eles praticarem. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. O cara não integra a organização criminosa, mas ele age de alguma forma para embaraçar a investigação daquela organização criminosa. Tá certo, pessoal? Outro ponto importante que a gente precisa ter, um conceitinho importante de crime, é que, além de ser um crime comum, né, qualquer pessoa pode praticar, não se exige nenhuma característica especial, específica do sujeito ativo, do sujeito passivo, um crime comum, ele também é classificado como plurissubjetivo. É um crime de concurso necessário. Ou seja, para que se configure o crime de organização criminosa, é necessário 4 ou mais pessoas. Ele é um crime de concurso necessário, um crime plurissubjetivo. Até é diferente do homicídio, por exemplo, que é um crime unissubjetivo, um crime de concurso eventual.
que eu quero dizer com isso? O crime de homicídio, ele pode tanto ser praticado por 15 pessoas em concurso, como ele pode ser praticado por uma pessoa só. Então é um crime de concurso eventual. Já o de organização criminosa não. Necessariamente exige-se 4 ou mais indivíduos para a prática do crime de organização criminosa, tá bom? E o que tem de importante nisso, que a gente precisa prestar atenção, que pode vir um probleminha na sua prova e te pegar se você não estiver atento. Eu preciso, pro número, para configurar 4 ou mais pessoas, 4 ou mais agentes de organização criminosa, computa-se eventuais inimputáveis ou pessoas não identificadas. Aí o pulo do gato. Eu não preciso identificar todo mundo da organização criminosa. Eu não preciso destrinchar a cadeia da organização criminosa. Eu não preciso tampouco que esses agentes sejam imputáveis. Eu posso integrar uma organização criminosa eu sendo o único imputável, eu sendo maior de idade e todos os outros agentes menores de idade. Todos inimputáveis, só um imputável. Esse imputável vai responder por crime de organização criminosa, tá certo? Não preciso, tampouco, que se identifique os demais agentes. Eu já tive um caso concreto no trabalho que conseguimos, processamos, foi investigado, processamos e conseguimos a condenação de um sujeito, ele sozinho, pelo crime de integrar a organização criminosa, uma organização criminosa conhecida aí no país todo. O indivíduo sozinho, a gente conseguiu comprovar que ele integrava essa organização criminosa sem identificar mais nenhum outro agente que participava com ele ali, de determinada célula, de determinado setor. Então guardem que é possível que se configure o crime de organização criminosa, mesmo que os demais agentes, para computar o número mínimo exigido pela lei, sejam inimputáveis ou até mesmo desconhecidos. Beleza? Fechado? Bom, o parágrafo 2º do artigo 2º, ele traz uma importante causa especial de aumento de pena, que é o emprego de arma de fogo. Então, em se tratando de uma organização criminosa que atue com emprego de arma de fogo, a pena é aumentada até a metade. A pena é aumentada até a metade se essa organização criminosa fizer uso de arma de fogo, tá bom? Prestem muita atenção nisso e prestem mais atenção ainda nessa inovação trazida pelo pacote anticrime, lei super recente, importantíssima aí, que espero que vocês estejam atentos a ela, a Lei 13.964, que trouxe uma previsão de um maior rigor na execução da pena dos integrantes de organização criminosa armada. O que trouxe? A Lei 13.964, o nosso pacote anticrime, passou a prever que as lideranças das organizações criminosas armadas, as lideranças deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Atenção! As lideranças, não é qualquer integrante, tá? As lideranças das organizações criminosas armadas deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Isso está previsto expressamente na lei, artigo 2º, parágrafo 8º, tá bom? E além disso, a lei trouxe a possibilidade de que os estados e o Distrito Federal, a partir do pacote anticrime, criem estabelecimentos penais de segurança máxima. Geralmente o que a gente costuma ver estabelecimentos penais de segurança máxima só federal, tá? É difícil a gente ver, salvo engano nem tem estabelecimento penal de segurança máxima estadual ou do Distrito Federal, tá? A lei traz essa possibilidade expressamente. Então o governador do seu estado, o governador do Distrito Federal, ele pode se assim desejar criar um estabelecimento penal de segurança máxima, onde, repito, as lideranças das organizações armadas deverão iniciar a execução da pena. Só as lideranças das organizações criminosas armadas. Perfeito? Vamos prosseguir? Além disso,
especificamente para o líder da organização, o comandante da organização criminosa, há uma agravante. Há uma agravante que é diferente de causa de aumento de pena, não dá pra gente entrar nesses pormenores de conceitos técnicos aí que cabe ao direito penal, mas saibam que há diferença, tá? Principalmente na aplicação da dosimetria da pena. É uma circunstância agravante o sujeito ser comandante ou líder daquela organização criminosa, ainda que ele não pratique pessoalmente atos de execução, né? Ainda que ele seja o autor intelectual daquela organização criminosa, né? Imagine o sujeito que fica até em outro país, de repente, comandando tudo de longe, comandando a orientação, dando as ordens de longe, ou o sujeito está preso. Vamos mais para a nossa realidade aqui, que acontece diariamente. O sujeito está preso, tem acesso ao telefone celular dentro do presídio e continua comandando a sua organização criminosa, né? Mesmo sem praticar qualquer ato executório. Ele simplesmente manda, ele é o autor intelectual. Esse sujeito, que tem o comando individual ou coletivo da organização criminosa, mas não pratica o delito pessoalmente, ele responde pelo crime de integrar a organização criminosa com a pena aumentada, né? Com uma circunstância agravante, que vai incidir na segunda fase da dosimetria da pena dele, tá bom? Bom, além disso, dessas causas, dessa causa de aumento de pena da organização armada e dessa agravante para o líder, a gente tem algumas majorantes, que é sinônimo de causa de aumento de pena, previstas no parágrafo 4º, nos incisos 1, 2, 3 e 4 e 5. Tá? O que são esses aumentos? Diz o parágrafo 4º que a pena é aumentada. Atenção ao patamar, porque às vezes é cobrado. Sei que é chato ficar decorando isso, mas vale a pena estar atento. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Inciso 1. Se há a participação de criança ou adolescente. Criança ou adolescente. Lembra que eu falei para vocês que para configurar a organização criminosa, o sujeito pode se valer ali de inimputáveis, como é o caso de criança ou adolescente, do menor de 18 anos, do doente mental, tá bom? Ele pode se valer dessas pessoas. Se for criança ou adolescente, a simples participação deles na organização criminosa é suficiente para incidir essa causa de aumento, tá bom? Em virtude da maior reprovabilidade da conduta do sujeito que se vale de crianças e adolescentes para praticar o crime de organização criminosa, para integrar sua organização criminosa, tá bom? Inciso 2. A pena também é aumentada de 1/6 a 2/3 se há o concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Então note que não é o simples fato do sujeito ser funcionário público e integrar a organização criminosa não é suficiente para configurar essa causa de aumento. É necessário que a organização criminosa se valha dessa condição dele como funcionário público para a prática da infração penal. Ou seja, eventualmente um policial com informações privilegiadas e a organização criminosa, imagine uma organização criminosa de estouro de caixa eletrônico, né? O chamado novo cangaço, que o pessoal invade a cidade do interior, todo mundo armado de fuzil, toma um banco e assim estouram os caixas eletrônicos e tudo mais, toca o terror na cidade. Imagine que para praticar esse crime, eles se valham de um policial que passa as informações para eles. Esse policial, embora ele não esteja lá, e às vezes pode ser até que ele participe do assalto em si, ele está de longe como um autor intelectual ali, né, um participante à distância, ele está informando os demais componentes, os demais integrantes da organização criminosa, onde estão as viaturas de área, né? Ele tem acesso ao radar das viaturas, ele sabe de onde vem a viatura, para onde vai a viatura, onde está a maior concentração de viatura, e ele passa para eles a aproximação da polícia. Aí sim a organização criminosa vai contar com o concurso de um funcionário público, valendo-se dessa condição para a prática da infração penal. Então lembre-se disso, o funcionário público tem que ser útil para que a organização criminosa busque a vantagem almejada por ela, tá? Inciso 3. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte para o exterior. É o cara que remete o dinheiro para o exterior, o dinheiro da organização criminosa,
bens da organização criminosa são destinados para o exterior. Tá? A ressalva que eu quero fazer aqui é que não se exige efetiva transposição das fronteiras. Tá? O dinheiro não precisa chegar efetivamente no exterior. Basta que haja indícios de que ele estava sendo remetido para lá. Tá? Um bem, alguma coisa. Por exemplo, o cara é pego no aeroporto com a mochilinha lá cheia de dinheiro. Né? Ele ainda não tinha ido para o exterior, mas já os indícios, as circunstâncias do fato ali indicavam que isso ia acontecer. Já é suficiente para incidir essa causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Inciso 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações independentes. Isso tem acontecido muito. Né? A organização criminosa faz aliança uma com a outra. Uma organização criminosa do estado de São Paulo faz uma aliança com uma organização criminosa do norte, do nordeste, para que com essa integração facilite a prática de crimes entre essas organizações, tanto para uma quanto para outra, vai incidir essa causa de aumento de pena da conexão com organizações criminosas independentes. E o inciso 5, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, é o caso aí, acho que o exemplo mais emblemático que a gente tem hoje é o PCC, que a gente sabe aí, de conhecimento público notório, que é uma organização que atua fortemente já na Europa, em todos os países da América do Sul. Né? Então, as circunstâncias evidenciam que essa organização criminosa é transnacional, atua também em outros países. Isso é uma causa de aumento de pena, como a gente viu, de 1/6 a 2/3, beleza? Resumindo para vocês então, quais são as causas de aumento de pena de 1/6 a 2/3? Participação de criança ou adolescente, se há o concurso de funcionário público valendo-se desta condição, produto ou proveito do crime é destinado ao exterior, se mantém conexão com outras organizações independentes e se a organização criminosa é transnacional, tá bom? Pessoal, a gente tem aqui algumas peculiaridades importantes para falar sobre especificamente do envolvimento de funcionário público em organização criminosa. Por quê? Porque o parágrafo 5º do artigo 2º, ele diz que o legislador, o juiz, ele pode determinar o afastamento cautelar do funcionário público de suas funções. E aí sem prejuízo da remuneração, né, porque é um afastamento cautelar, né, em caso de indícios suficientes de que ele integre uma organização criminosa, tá bom? E quando essa medida, obviamente, se apresentar necessária para a investigação, né? O cara integra uma organização criminosa e ele, na condição de funcionário público, ele tem informações privilegiadas sobre a investigação, né? Então, o juiz pode determinar sem prejuízo da remuneração, lembre-se, sem prejuízo, porque ainda é cautelar, não é nada definitivo, ele continua recebendo, mas ele é afastado das funções para não atrapalhar a investigação ou até mesmo a instrução processual, tá? Esse afastamento é determinado pelo juiz, guardem bem isso. E, em específico, né, e aqui, ressalto, tá? É qualquer agente público, agente político, servidor público, efetivamente, os particulares em colaboração com o poder público, todo mundo que de alguma forma é um conceito amplo aí de funcionário público, tá? Não é só o concursado, não. O parágrafo 7º, por sua vez, ele traz uma especificidade ainda maior referente à figura do policial. Seja ele civil, militar, federal, legislativo, tudo. Porque, além do afastamento cautelar que serve para todos, ele diz que quando houver a participação de um policial numa organização criminosa, deve ser, o inquérito policial, né, deve ser conduzido e instaurado pela corregedoria da polícia que ele integra e deve ser comunicado ao Ministério Público. O Ministério Público deve ser comunicado e designar um membro, um promotor de justiça, para acompanhar aquela investigação até sua conclusão. Por quê? Isso aí é para evitar o corporativismo, um eventual corporativismo dentro da polícia. Tá bom? Isso aí é para evitar. A gente coloca alguém externo, isso é constitucionalmente permitido, né? Porque o artigo 129, inciso 7 da Constituição Federal prevê, concede ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, tá bom? Então, ao Ministério Público cabe o controle externo da atividade policial. E a Lei 12.850 reforça isso. Ela exige a comunicação ao Ministério Público de que há uma investigação conduzida, tem que ser conduzida pela Corregedoria da Polícia, de que há o envolvimento de um policial com uma organização criminosa e o Ministério Público
tem que designar um promotor de justiça, né, um membro do Ministério Público, para acompanhar aquela investigação. Isso, no entanto, não impede que haja uma investigação paralela realizada única e exclusivamente pelo Ministério Público. O Ministério Público pode investigar e isso não impede que haja também uma investigação feita em paralelo pelo Ministério Público sobre aquela organização criminosa, tá bom? Bom, pessoal, a condenação pelo crime de organização criminosa, ela acarreta alguns efeitos extrapenais, tá? Que só ocorrem com a condenação com trânsito em julgado. O que é isso? É aquela condenação definitiva, que já não cabe mais recurso algum. O cara está definitivamente condenado. Ele foi condenado na primeira instância, na segunda instância, nos tribunais superiores, recorreu tudo que ele podia recorrer e não cabe mais recurso. Transitou em julgado a decisão é definitiva, aquela condenação é definitiva. A partir disso, o artigo 2º, parágrafo 6º da nossa lei prevê, como efeito extrapenal da condenação definitiva, ao funcionário público, prevê a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo. E também a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, prestem atenção, subsequentes ao cumprimento da pena. Então, se o cara já é funcionário público, estava integrando a organização criminosa, perda do cargo. Se ele ainda não era, mas eventualmente estava aguardando nomeação, alguma coisa, ele vai ser interditado para o exercício da função pública ou cargo público pelo prazo de 8 anos. Subsequentes ao cumprimento da pena. Atenção, isso aqui é muito importante, porque ele não é concomitante ao cumprimento da pena. O cara não está 8 anos preso e durante esses 8 anos ele perde o cargo público. Não, depois que ele for preso, subsequente, quando ele extinguir a pena dele, extinguir a punibilidade dele pelo cumprimento da pena, é que vai se iniciar isso aqui, os 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, tá bom? Esse dispositivo ele não faz qualquer exigência quanto à quantidade de pena imposta ao agente, diferente do artigo 92 do Código Penal que faz, tá? E só depende do trânsito em julgado, tá bom? Não havendo mais condenação recorrível, acarreta a perda do cargo, função, emprego, mandato eletivo e também a interdição, tá? Opa! Atenção, porque esse efeito extrapenal da condenação ele é automático. Esse efeito é automático. Ou seja, o magistrado não precisa fundamentar lá. Decreta a perda do cargo de fulano por causa disso. Não, é automática. A perda é automática, assim como ocorre na lei de tortura, já que também tem uma previsão parecida. É automática, tá? Não se exige a fundamentação específica. O simples fato dele ser condenado definitivo pela prática do crime de organização criminosa acarreta esse efeito extrapenal da condenação, tá bom? Em seguida, a gente vai ver aqui de forma ampla quais são as investigações, né, os meios investigativos previstos na lei para persecução penal, tá? E depois a gente vai ver isso detalhadamente, tá? De forma geral, preceitua o artigo 3º que em qualquer fase da persecução penal, e aqui atenção de novo, chama a atenção de vocês aqui para o conceito técnico. Persecução penal é gênero, do qual são espécies o inquérito policial, a fase de investigação e a fase de instrução, a fase processual, tá? A persecução penal se refere a todo esse conjunto de coisas, engloba tudo isso. Engloba a investigação e engloba o processo. Persecução penal é toda a perseguição do crime pelo Estado, né? A persecução penal, tá bom? Então guarda esse conceito. O artigo 3º precisa em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros meios de prova já previsto em lei, os meios de obtenção de prova elencados em seus incisos. Tá aqui, ó. Primeiro deles, colaboração premiada. Depois no intervalo, na segunda parte a gente vai ver pormenorizado a colaboração premiada. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. É a conhecida escuta ambiental, tá bom? A captação de som em determinado ambiente, a polícia ficar sabendo que vai ter uma reunião da organização criminosa em determinado imóvel, pede autorização judicial, vai lá, coloca uma escuta, uma captação ambiental ali para ver o que eles vão falar naquela reunião,
tá? A gente vai ver que precisa de autorização judicial, exceto se for no local público. Se essa reunião acontecer numa praça, não precisa de autorização judicial, tá bom? Ação controlada, que é uma autorização legal concedida ao agente policial para que, diante da prática de uma infração penal já conhecida ali por ele, em vez de efetuar aquela prisão em flagrante, ele retarde a atuação dele, visando descobrir quem são outros integrantes daquela organização criminosa, visando descobrir o maior proveito daquela organização criminosa, onde eles guardam as drogas, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? Eles retardam o flagrante para um momento mais adequado que permita a produção de uma prova mais robusta, tá certo? E além disso, no inciso 4º, prevê o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados, informações eleitorais e comerciais. Né, os dados cadastrais que o cara tem numa empresa telefônica, para saber o endereço dele, dado cadastral que ele declarou na Justiça Eleitoral, onde ele está morando, quando ele foi lá fazer a biometria, esse tipo de coisa, esse tipo de dado, tá? Inciso 5, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica, Lei 9296, Lei de Interceptação Telefônica, tá? 6. Afastamento do sigilo financeiro, bancário, fiscal nos termos da legislação específica. Então você vai lá, quebra o sigilo bancário dele para ver para onde é que está indo o dinheiro, né? Você vai seguir o dinheiro, vai ver o que ele declarou para a Receita Federal, tá bom? Infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11, que a gente vai ver com calma lá na frente, na terceira parte. Essa é aí, acho que o meio de obtenção de prova mais restritivo, mais complexo que essa lei traz, né? Que é devido ao alto risco dessa atividade, que consiste no agente policial que se integra na organização criminosa, que ele se envolve na organização criminosa, como se membro fosse, para tentar descobrir o maior número de informações possíveis, tá bom? A gente vai ver com calma lá na frente. Inciso 8º, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse na investigação da instrução criminal. Né? Sem cooperação, gente, seja entre esses entes federativos, seja com órgãos internacionais, sem cooperação não se combate o crime organizado, que é, como o nome diz, é organizado. Né? Eles são muito bem estruturados. Né? A investigação é muito complexa de crimes dessa natureza. Então exige uma cooperação muito grande de informações e isso está previsto expressamente aqui na nossa lei. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira parte. Toma uma água aí, toma um café, a gente volta daqui a pouco para falar sobre colaboração premiada. Valeu!